pessoal, mais um curta vídeo no ar, o programa onde você fica por dentro do que está acontecendo na cena audiovisual capixaba. E nessa semana nós ainda estamos aqui no Palácio Anchieta, em meio a obras de arte, videoinstalações, instalações interativas, filmes e registros históricos da exposição Línguas Africanas que Fazem o Brasil. O dia que ela volta em torno de tudo que me traz a saudade de você, a saudade. A exposição aborda a profunda influência de línguas africanas como o Yorubá, o Euefon e as do grupo Banto no português falado no Brasil e em diversas manifestações culturais do país. A mostra foi atração de reabertura do Museu da Língua Portuguesa de São Paulo. Com curadoria do músico e filósofo Tigana Santana, essa edição reúne importantes nomes da arte contemporânea brasileira e conta com a participação dos artistas capixabas Castiel Vitorino Brasileiro, Natan Dias e Jaine Muniz. E além dessa linda exposição, olha o que vamos ter no programa de hoje. Nossa entrevistada de hoje é a atriz e cineasta capixaba Maria Fabiola, que desde o seu início nas artes em 1996, atuando em teatro de rua, é destaque em vários filmes, além de produzir seus próprios trabalhos autorais, desenvolvendo o cinema sensível e intimista, que ela define como cinema de afeto. E é claro, tem também novidades da nossa cena para você ficar sempre por dentro do que está rolando. É isso aí! Na tela da sua TVE, começa agora mais uma sessão do Curta Vídeo. Essa merda desse casamento, esse casamento já deu o que tinha que dar. Sai! Maria Fabiola é atriz, diretora e produtora de teatro e cinema. Graduada em artes cênicas e jornalismo, fundou em 2012 a Fabulanas, produtora independente voltada a projetos autorais. Atuou em mais de 14 filmes e é a terceira mulher a dirigir e produzir um longa-metragem no Espírito Santo, com o documentário Entre Torres, de 2020. Este ano lançou o curta Se Não Fosse Assim Não Seria Eu, que está circulando festivais. Atualmente desenvolve o filme Mirada, seu primeiro longa de ficção, e a trilogia da memória, composta por curtas sobre luto, maternidade e resiliência. O mote da Maria Fabiola é simples: conta histórias que gosto de ouvir e defende um cinema de afeto, que transforma memórias pessoais em experiências coletivas. A gente vai crescendo, vai envelhecendo, mas esses gostinhos que a gente sentia na infância, a gente não esquece, né? Então era uma imagem muito doce. E é com muita alegria que eu recebo no programa de hoje uma companheira de profissão, Maria Fabiola. Seja muito bem-vinda. Prazer te ter aqui. Prazer todo meu. Meu bem, eu queria começar essa conversa nossa por um filme que acabou de sair, no qual você é diretora, que é o Se Eu Não Fosse Assim Não Seria Eu, e que tem a sua mãe como personagem central. Queria te ouvir um pouco do desejo de fazer essa história, como é que foi? O Se Não Fosse Assim, ele começa como um TCC, quando eu estava formando em jornalismo, e era um filme para eu poder falar sobre mulheres chefes de família, isso em 2013, que já tinha nessa época uma estatística assim, que 36% dos lares brasileiros eram chefiados por mulheres, né? Bom, lendo sobre, eu acabei sendo transportada para a minha própria realidade, filha, né, de uma mulher que era mãe de 6 filhos, cada um de um pai diferente, que criava todos eles sozinha. Falei, bom, acho que é uma boa personagem. Quando a gente está formando, assim, a gente acha que vai fazer muita coisa, né? Então eu pensava, vou entrevistar minha mãe, vai ser tranquilo, eu vou ter câmera, ela vai estar lá, eu vou estar aqui, vou entrevistar. E não foi, né? Tanto que rendeu aí 12 anos para eu poder conseguir finalizar o filme. Foram 2 finais de semana de entrevistas com ela. Só que, à medida que ela ia falando, ela foi se soltando. Então ela foi contando coisas ali que eram coisas que eu não sabia sobre a nossa história. Por essa, a Fabiola não esperava. Não, coisas assim, sérias, pesadas, né? Questões com
com relação à violência de parceiros, questões de vida mesmo, assim, dificuldades. E o período também para poder finalizar isso, porque quando eu acessava o material, tinham coisas que para mim eu precisei de um tempo para depurar histórias que eu tinha escutado. Mas você ficou durante muito tempo com uma dúvida do que seria o filme a partir daquele material? Porque parece que aumentou uma responsabilidade nesse recorte, né, do que eu iria falar, porque eu estava com um olhar muito querendo conduzir, né, coisa de jornalista mesmo, querendo conduzir a pauta, assim, né, você vai canalizando. Só que eu fui percebendo que isso não era o que eu queria falar sobre ela. De alguma forma, estava emergindo um outro assunto que eu ainda não estava conseguindo acessar. Uma outra mãe também, né? Mulher, né? Quem que é essa mulher? Uma mulher, uma humana, né? É uma pessoa que a gente idealiza muito a figura da mãe. Eu acho que foi aí também que caiu, né? Porque eu passei a ver a Sueli mulher, a Sueli que sofreu, a Sueli que tinha dúvidas, a Sueli que... Então eu fui vendo outras camadas daquela figura que até então para mim era só uma mãe. Eu falei, nunca mais eu piso num palco, entendeu? Eu achei uma vergonha, eu era a mais velha da turma, aquele bando de jovem, todo mundo apresentando, né, as músicas, apresentando, cantando. E eu era a mais velha, velho, pô, será que logo eu tinha que acontecer isso, né? Tudo bem. Aí eu fiquei frustrada, mas depois eu acabei trabalhando esse lado eu, porque eu vi vários artistas, tá lendo, tem um tal de um tabletzinho assim em frente a eles, assim, que eles ficam lendo a música. Eu te vi falando numa outra entrevista que durante muito tempo você conduziu um documentário nesse viés do sofrimento, né? E que chegou um ponto que você falou, não, eu quero falar justamente disso, né? De sonho, de possibilidade e também para romper esse lugar das mulheres, e principalmente as mulheres pretas dentro do cinema, que a gente sempre vê no estigma da dor, do sofrimento que existe também, né? Sim. Mas como foi essa fuga? Eu sinto que os filmes, eles meio que acabam conduzindo a história que eles querem contar. Dentro dos meus processos tem sido assim, né? Sobre essa percepção, né, dessa personagem, essa mulher preta periférica que gosta de cantar, quando a gente vai assistir de uma forma geral, você não vê esse tipo de narrativa. E às vezes eu percebo que é um tipo de narrativa que eles querem meio que querem que vejam sobre, como um sofrimento, né? Parece que isso... Mas não, o canto, a necessidade dela de colocar alguma coisa positiva, tanto que no filme tem assim, tá vendo lá o Pão de Açúcar, num momento super inspirador, ela fala, a vida é bonita, né? A vida é linda demais. É uma reafirmação diariamente ali de que não, cara, eu posso conduzir a minha vida e não vai ser focar no sofrimento, nas dores. Eu acho que isso vai pro filme. Porque é isso, foca nesse desejo dessa mulher de cantar, mas focando num conhecimento vasto sobre música brasileira, sobre música, ritmos, né, que também não é comum, às vezes, né, dentro do que se espera dessas mulheres. Né? Tem uma narrativa dominante, né? Então acho que de certa forma fura isso, dá esse protagonismo, traz essa outra perspectiva sobre essa mulher e que canta com o coração, com a alma, e ela canta a vida, né? Ela opta pela poesia, pela arte, e essas questões da vida, elas meio que vão sendo embaladas, porque tem uma coisa ali séria, né? Tipo, tem a perdas, né, dos meus irmãos, de uma forma trágica, assassinados por causa de envolvimento com tráfico, isso tudo. Tem ela criando o neto, que é filho de um desses meninos que faleceu. Tem essa dureza, mas ela opta por olhar isso sobre uma outra perspectiva. Aí eu pensei, um dia eu vou ser cantora. Era meu sonho, subir num palco e cantar. Eu invejava Alcione, invejava Clara Nunes, Beth Carvalho, Dolores Duran, Miriam Borba. Eu invejava elas. Eu falei assim, um dia eu vou cantar igual elas cantam. Só que meu lugar de cantar era bonito. Você começa a direção em 2020, né, com o seu documentário Entre Torres. Em 2022 você lança um curta-metragem ficcional, que é Trinca Ferro. Sim. Como é que você começou, de fato, esse caminho da direção? Você que já é atriz de longa data. A própria experiência em set, no teatro, vendo, né, de alguma forma eu já conduzia, já tinha, mas eu acho que faltava vou usar uma palavra que está meio esvaziada hoje em dia, mas me empoderar sobre Cara, eu quero contar as minhas histórias. Eu acho que é um processo pessoal, mas também dessas transformações que nós, mulheres, estamos passando, né, de
de reafirmando, de ganhando espaço, de reconhecimento. Sempre parte de um olhar muito íntimo, né? Eu não me via nesse lugar como diretora. Eu tinha todas as habilidades, assim, né? Que eu acredito que são boas quando você está para poder dirigir. Tinha uma necessidade de falar coisas que eu queria falar, temas que eu queria falar. Mas, por exemplo, quando eu ia para um set, a maior parte dos filmes que eu fiz eram homens que dirigiam, né? Ou então mulheres que não estavam necessariamente ali dentro de um social do qual eu pertencia. Então, acho que teve a ver com isso também. E na pandemia, eu acho que para todo mundo, o período da pandemia ele foi um período de espelho, de desnudamento, de você sozinho, no silêncio. E eu acho que o silêncio, ele fala muito, né? Então, atuar não dava, né? Porque a gente estava limitado. Mas eu podia escrever, né? Eu podia começar a escrever os projetos, pensar as histórias que eu queria contar e tocar isso. E de alguma forma isso também foi fluindo, eu acho que era um momento. Então, assim, uma história, o Trinca, né? De uma história de uma amiga, numa conversa online, tomando um vinho, que teve essa, né? Tinha essas festinhas online que a gente fazia. A gente conversando, ela me contou uma história, eu fiquei encantada com essa história e falei, bom, quero roteirizar isso. E o Entre Torres, ele já era um projeto antigo também, resultado de uma circulação que eu tinha feito com o espetáculo A Menina, em cidades do interior do Espírito Santo. E quando eu fui apresentar nessa cidade, um produtor cultural ele falou, poxa, Fabiola, a gente precisa contar a história da cidade, só que as pessoas mais velhas estão morrendo, a gente não está conseguindo registrar, tinha necessidade de fazer alguma coisa. E foi quando eu fiquei com essa vontade de atender de alguma forma assim que surge, né, o Entre Torres. E depois inscrevi no edital para curta. Ah, era para curta. E saiu um longa. E foi o terceiro aqui no Espírito Santo que foi finalizado por uma mulher, né? E teve essa. Isso é um marco, totalmente. É um marco, mas ao mesmo tempo reflete uma necessidade que a gente tem, né? De olhar isso, por quê, né? Por que isso acontece? Porque isso ainda acontece. Deixa eu pegar uma boneca, eu sou viado. Viado é o quê, gente? Aí eu me batizava com uma palavra viado, eu não sabia. Aí quando eu fui crescendo, eu fui aprendendo o certo e o errado. Aí foi definindo. O dia que ela saía, aí que eu pegava a boneca, eu dava minha sobrinha, nascemos juntos, né? Segura esse carrinho. Ai, do céu. Comparando as experiências, sabe, Maria Fabiola, de você no set como atriz, você já passou por muitos sets como atriz, e tá lá como diretora, o que você acha que foi muito revelador nessa nova função? De desafios, de ser bom também, de falar, poxa, eu não tinha visto o set dessa maneira. É o controle que você precisa ter, né? Você precisa ter quando eu falo controle, não é essa coisa do autoritário, né? Não, mas é uma visão geral do criativo. A gente como atriz no set, você fica, vou usar a expressão vendido, porque você não sabe o que vai pro final, né? Você não tem esse controle. Sim. Né? E fora toda essa questão que é um set para quem atua. Como diretora, eu comecei a ter essa visão do macro e ter mais controle sobre o que realmente eu queria dizer, entende? E fora que é uma experiência maravilhosa de relação, né? Porque você está lidando ali com várias equipes, então você precisa, de alguma forma, saber conversar com essas equipes e saber dizer o que você quer. Eu acho que cabe à direção, de uma forma sensível, conduzir todas aquelas ideias, porque todo mundo também quer contribuir, para que você fortaleça a sua ideia. Eu fico pensando que isso que não é mais sua, né? Você parte de mim, aí vai misturando, né? As pessoas vão costurando, cada um vai contribuindo. O que eu vejo enquanto diretora é conseguir convergir todo esse criativo, né? Para potencializar aquela história que vem e contar e tornar aquilo o máximo. Isso inclusive com os atores, né? Com o elenco, que é a parte que mais me interessa trabalhar, por exemplo. Como atriz, me interesso muito pela sala de ensaio, preparação. Né? A gente tem muitas pessoas que não gostam de preparadores ou de preparar elenco. Eu amo, acho super necessário, faz diferença, principalmente na hora que você tem que resolver a situação de cena. Ah, aqui não vai dar, a luz caiu, não sei o quê. O elenco tem que estar redondinho, para na hora que ligar, aquilo ir rápido, fluindo. né? É, igual o teatro. Então, nesse sentido também, eu acho que o teatro ele me ajudou muito na minha formação inicial em teatro. Porque é isso, o texto vai estar todo ali, tá todo mundo dentro da mesma sintonia, a cena ela flui. Se o pessoal ficasse meia hora antes no set com os atores, o dia e a diária ia ser tão mais rápido. Não ia? Você não acha? Eu acho, eu concordo. Eu também acho. Algumas pessoas, né, têm medo de perder justamente o controle sobre, né? Sinto que é isso, tem um pouco de medo, né?
Por isso que a preparação, ela não é tão bem vista assim, de alguma forma, alguns comentários que eu já ouvi, mas é totalmente diferente. A gente sabe que é muito importante. De conchinhas do mar, enfeitei meu andor, balaio de Iemanjá, entreguei com amor, cuido dos filhos com paciência, amor. Caia me guia, rainha do mar, ai, Chegou cedo. Que cara é essa? Vai você. Eu fico aqui. Como assim vai você? Isso é um cruzeiro, mulher. Eu não quero sair daqui. Daqui de onde? De Vitória? Dessa casa. Você, como atriz, tem já uma longa carreira, 14 filmes, é uma presença marcante, né, no cinema capixaba. Puxando esse lado da atriz Maria Fabíola, você quando olha lá, começando naquele inicinho, e a atriz que você é hoje, o que você diz que fala, poxa, isso mudou realmente? Estou pensando aqui, né, porque eu começo com teatro de rua, né, fazendo teatro dentro da igreja, aquela coisa do pintar o roxinho, ir para shopping, ir para praça, escrever os roteiros. Existia muita vontade de fazer e não se preocupar muito como estava fazendo. Depois que eu entrei na faculdade de artes cênicas, eu fiquei um bom tempo com medo, porque vieram as referências, né? A história da dramaturgia, a história da interpretação, improvisação teatral, preparação vocal, preparação corporal. Tiveram os outros elementos que até então aquela atriz que tinha uma vontade de fazer e fazia. Eu fui meio que, por um tempo, eu fiquei um pouco com medo, assim, porque parecia que qualquer coisa que fazia era errado. Quando eu comecei no audiovisual, me sentia muito teatral para o audiovisual, por isso que eu fui para o Rio para buscar uma formação. Mas assim, cara, sinceramente, muda um lugar de você ter um controle dessa presença, né? Igual a gente estava falando aqui antes, pô, o nervoso sempre fica, o que muda é a forma como você consegue controlar esse nervoso. Com certeza eu sou uma atriz que escuta mais, que é um lugar de uma escuta atenta. E quando eu falo da escuta, é da vida, das histórias. Nós somos pesquisadores do comportamento humano. E outra coisa é da gente ser generosa no olhar para o outro. Quando você está criando um personagem, igual eu tive isso, quando eu fiz o Tatuada, que era um filme que eu fazia uma prostituta, eu não entendia por que uma mulher vendia o corpo por dinheiro. Mergulhando nesse universo, eu fui entendendo que não tinha a ver só, né, com gostar ou com uma questão dessa vida, que não é nada fácil, né? Eu fui entendendo outras coisas que passavam quando você vai escutar uma mulher que está ali na rua vendendo seu corpo. Esse sair de si. Sair de si. Queria te perguntar um pouco agora nessa questão da escrita, porque você está muito emaranhada no processo de um roteiro de um longa, o Mirada, que te faz pensar nessa multiplicidade de personagens e nessas vozes, né? Como que está sendo esse processo da escrita? O que te traz? Em tudo, né? Como atriz, como pessoa. Uma necessidade que eu tive com relação ao projeto Mirada foi um distanciamento, porque ele começa a partir de um fato muito pessoal, né? Que foi a perda do meu ex-companheiro. E de alguma forma eu precisava dar conta daquilo, e isso veio a princípio com anotações, depois de alguma forma me instrumentalizando com relação à parte técnica do roteiro, que inicialmente foi com o André Félix, e aí depois a gente passou por projetos de desenvolvimento de roteiro, enfim. Eu sinto que ele é uma constante, né? Primeiro eu necessitei distanciar para conseguir ficcionalizar aquilo ele sair de mim,
É porque os meus projetos, eles vêm muito desses lugares muito próximos. Então sempre eu sinto uma necessidade de fazer um distanciamento para que isso não se encerre em mim. Então um dos recursos que eu faço é chamar uma pessoa para dividir esse roteiro comigo. E é um trabalho muito artesanal mesmo, assim, tipo diálogos. Diálogos eu acho super difícil fazer para cinema, né? O que tem que ter, o que não tem? O que é essencial falar ali, né? Se é explicativo, se não tá. E o Mirada, ele tem muitos diálogos, né? Ele é uma coisa muito, assim, de falar. Isso está sendo um outro lugar também, né? De tentar encontrar mais os espaços de silêncio. Porque eu estou justamente querendo falar sobre esse lugar de despertencimento que uma pessoa em luto passa, não necessariamente pelo luto, mas esse lugar da suspensão. Como é que eu falo sobre suspensão? De você acordar no outro dia que aquela pessoa partiu e você vê o mundo seguindo normalmente. Normal, e você fala, cara, por que ninguém tá... Ninguém tá percebendo o que tá acontecendo aqui. Você mudou, né? E você não consegue, então assim... Isso é difícil você passar, tipo, na poesia você consegue, mas como é que você traduz isso em cena? Em imagem. Come. Não quero. Você procurou direito? Sim. Você deixou o portão aberto. Não lembro, mas ele sempre volta. Gato de rua, Pia. O lugar dele não era aqui. Come. E você tem um projeto novinho em folha que acabou de sair, que é Quase Verdade. É Quase Verdade. Um dia, né, entra em contato comigo, tinha encontrado o Gustavo e a Leandro, que são os produtores e diretor do projeto. A gente se encontrou no Rio to See. Em maio, ele entrou em contato, falou, queria marcar uma reunião com você e tal. E ele me apresenta esse projeto maravilhoso, um roteiro lindo, né, sobre a história dessa artista plástica que volta para a sua cidade de origem para assumir o ateliê do pai. E nessa ela está sendo ameaçada por um coronel que quer tomar esse terreno onde tem esse ateliê. E no meio dessa confusão, ela se vê no meio de uma mentira que, ao sustentar essa mentira, ela consegue tempo para encontrar os documentos e provar que essa casa que pertencia, né, à família dela, que pertence à família dela e não a esse coronel. A gente está falando sobre demarcação, a gente está falando sobre povos originários, né? E eu acho que a cereja do bolo, assim, desse filme, eu sinto que os capixabas, né, no Espírito Santo a gente vai se identificar, porque tem muitas expressões nossas, né, o jeito que fala, a história que está falando sobre a Pedra do Frade. Você estava com a sua avó até agora? João, já são 8 horas da noite. Onde é que você estava? Você passou o dia inteiro fora. O que é isso aqui? O que é isso? Que isso? Onde é que você conseguiu isso, menino? Isso aqui é de verdade? João, eu tô te perguntando, isso aqui é de verdade? Amanhã você vai devolver e vai perguntar de onde que isso veio. Você tá entendendo? Ei, você está entendendo? Eu tô falando com você. Olha pra mim. O que é o cinema pra você? Tem uma frase do Ferreira Goulart que ele fala assim que a arte existe porque a vida não passa. Eu iria acrescentaria assim um pouquinho mais, que eu acho que a vida é muito. Tanto que tem histórias que acontecem na vida real que se você fosse roteirizar, as pessoas falam, não, isso não existe. Né? E é de fato. Então, o cinema, o teatro, né? Você pergunta o cinema, mas eu sempre volto à questão do teatro, porque é a minha origem, eu acho que ele é um respiro, ele é um suspiro, assim, um lugar da gente conseguir dar conta de tanta vida, de tanta complexidade. Quando você fala, que é o cinema, eu só me lembro eu, adolescente, fugindo da aula, vindo aqui para o Cine Paz, Cine São Luís, assistir uma sessão de cinema e ser transportada para um outro universo e às vezes as situações que eram trazidas ali na tela
vinha, às vezes, uma solidão ou uma tristeza, ou alguma coisa que eu estava passando na minha vida e, de alguma forma, aquilo fazia eu olhar para essa vida de uma forma mais leve, suspirar e falar, não, vamos lá, vamos seguir, porque... né? Então, o cinema, ele é um escape, né? Acho que a arte, né? Para a gente conseguir dar conta dessa vida toda, de toda essa complexidade, que vem a arte, vem o cinema, vem a música, né? Vem o teatro, vem isso aqui, nesse lugar maravilhoso que a gente está, né? As cores, as formas, então acho que é o lugar do respiro. Muito obrigada pela presença, volte sempre, estaremos aqui de portas abertas. Obrigada a vocês. E vamos conferir agora o que a Carol trouxe de novidade no quadro Rodando Por Aí. Acontece nos próximos dias 28, 29 e 30 de novembro a 14ª edição do FECIM, o Festival de TV e Cinema de Muqui. O FECIM nasceu para fortalecer a imagem de Muqui como um espaço cultural, como uma cidade criativa. Então é um festival que vincula patrimônio, memória, economia criativa, e a nossa busca é defender a interiorização do audiovisual por meio de exibições e ações. Reforçando os conceitos de cidade, cinema, memória e patrimônio, o FECIM celebra novas narrativas e destaca o olhar de quem vive no interior do Brasil, promovendo encontros, debates e experiências que conectam tradição e inovação. A cada ano o festival tem um tema e em 2025 nós escolhemos as crianças. Então, toda a produção do festival, toda a produção de conteúdo e os filmes que serão exibidos na praça possuem as crianças como protagonistas. O 14º Festival de TV e Cinema de Muqui estreia nesta sexta-feira com uma palestra virtual. Já no sábado e no domingo, o público acompanha atividades presenciais e online. Todos os detalhes da programação estão no site fecim.com.br. E o nosso programa fica por aqui. Eu agradeço muito a presença de vocês. E semana que vem a gente tem um encontro marcado, às quartas aqui no Curta Vídeo e às quintas no TV Cinema. Até lá! Você vai levar esse leite de Aurora lá na casa da Dona Serafina, viu? Ela tá muito doente. Mas leite cura? Não, mas alimenta. Só que no caso da Dona Serafina, ela vai precisar muito da ajuda da Santa. O que é Santa? Santa? Santa é alguém que se doa, mas nunca pede nada em troca. Santa sofre? Sofre? Então a Aurora é santa.